Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da doação dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a servir-vos, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propícios, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tibieza, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro,
nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol da justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, verdadeira luz, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho, nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires,
tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. Da vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus. Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Por toda a vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e pela vossa paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e pelo vosso desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte, pela vossa sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Nós vos suplicamos que concedais a nós, que vos pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações. Permite que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, vós que viveis e reinais para todo sempre, no amor de Deus Pai e do Espírito Santo. Amém. Oração de Santo Agostinho. Vós sois, ó Jesus Cristo, meu Deus misericordioso, meu Rei infinitamente grande. Sois o meu bom pastor, o meu único mestre, o meu auxílio cheio de bondade, o meu bem-amado de uma beleza maravilhosa, o meu pão vivo, o meu sacerdote eterno, o meu guia para a pátria, a minha verdadeira luz, a minha santa doçura, o meu reto caminho, sapiência minha pré-clara, a minha pura simplicidade, a minha paz e concórdia. Sois, enfim, toda a minha salvaguarda, a minha herança preciosa, a minha eterna salvação. Ó Jesus Cristo, amável Senhor, porque em toda a minha vida não amei, porque não desejei outra coisa senão vós. Onde estava eu quando não pensava em vós? Ah, que pelo menos a partir deste momento o meu coração só deseje a vós e por vós se abrase. Senhor Jesus, desejos da minha alma, correi, que já bastante tardastes, apressai-vos para o fim a que aspirais, procurai em verdade aquele que procurais. Ó Jesus, anátema seja quem não vos ama. Aquele que não vos ama seja repleto de amarguras. Ó doce Jesus, sede o amor, as delícias,
a admiração de todo o coração dignamente consagrado à vossa glória. Deus do meu coração e minha partilha, Jesus Cristo, que em vós o meu coração desfaleça, e sede vós a minha vida. Acenda-se na minha alma a brasa ardente do vosso amor, e se converta num incêndio todo divino, a arder para sempre no altar do meu coração. Que inflame o infinito do meu ser, e abrase o âmago da minha alma, para que no dia da minha morte eu apareça diante de vós, inteiramente consumido em vosso amor. Amém. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu, ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai e ao réu livrai também. De todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos, puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus Pai e ao Filho sumo bem, com o seu divino Espírito, agora e para sempre. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse recenseamento foi feito antes do governo de Quirino na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com a sua esposa, Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e, envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho no campo durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. Depois que os anjos os deixaram e voltaram para o céu, falaram os pastores uns com os outros: Vamos até Belém, e vejamos o que se realizou e o que o Senhor nos manifestou. Foram com grande pressa e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e que estava de acordo com o que lhes fora dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditação para este dia: Jesus nos braços de Maria. Todos os homens são chamados a esta união com Cristo, luz do mundo, do qual vimos, por quem vivemos
e para o qual caminhamos. Concílio do Vaticano II, Lumen Gentium 3. Jesus Cristo é o nosso tudo. Tendo-o em nosso interior pela vivência no estado de graça, percebemos que ficar sem ele é terrível inferno. É de fundamental importância sabermos exercitar a conversa íntima com Jesus, possuindo-o na alma. Por consequência, estaremos cultivando a interioridade, tão necessária para que haja o crescimento da nossa vida sobrenatural. Para possuirmos Jesus, ou seja, conformarmos-nos com Ele, imitemo-lo no seu trato íntimo com a sua mãe, Maria Santíssima. Ah, se soubéssemos unir-nos a Maria, maravilhas de graças seriam derramadas sobre nós. Ao refletirmos sobre a vida de Jesus, do seu nascimento até a morte, percebemos que ele sempre esteve junto ao coração de Maria. Foi nos braços maternais da Virgem Santíssima que Nosso Senhor revelou-nos a sua grandeza ao receber as homenagens vindas dos pastores, dos reis magos e até mesmo dos santos anjos. Assim, podemos afirmar com precisão que todos nós devemos ir a Jesus por meio de Maria. Quanto a nós, pobres pecadores, ao apresentarmos a Jesus nosso presente, nossas boas ações, esses, por menores que sejam, passando pelas mãos de Nossa Senhora, ser-lhe-ão muito agradáveis, pois o que conta é o ofertante e não o que foi ofertado. Se nos fosse negada a necessidade de tudo apresentarmos a Jesus pelas mãos virginais de Maria, estaríamos fadados a ver todas as boas obras rejeitadas por apresentarem-se manchadas pela nódoa do nosso amor próprio. Mas, se ao contrário, entregarmos tudo a Maria, nosso Senhor há de recebê-las, deixando-se vencer pelos encantos das virtudes de sua mãe. Nos braços de Maria, Jesus também foge dos perigos de morte. Aliás, sob seus cuidados excepcionais, vive a maior parte do exílio aqui na terra, até voltar para a verdadeira pátria que é o céu. Também temos que respeitar a vontade do Pai a nosso respeito, e na existência humilde, na obscuridade dos nossos trabalhos cotidianos, temos que permanecer na companhia de Maria. A imitação de Jesus, vivamos junto dela em todas as circunstâncias da vida, nas tristezas, perseguições e desolações. Busquemos sempre o refúgio do seu coração imaculado, que tanto nos quer bem, pois ela tem para nós desígnios de misericórdia. Deste modo, conforme nos ensina São Luís de Maria Grignon de Montfort, por meio da santa escravidão, nos tornaremos filhinhos de Maria, não filhos crescidos que vivem uma certa independência, mas sim criancinhas de colo, que, constatando toda a sua incapacidade, ignorância e fragilidade, agem com humildade e simplicidade. Mas sim criancinhas de colo, que, constatando toda a sua incapacidade, ignorância e fragilidade, agem com humildade e simplicidade, abandonando-se completamente nas mãos de Deus. Deixando-se conduzir por Maria Santíssima, apresentaremos a alma repleta de uma salutar delicadeza para com as coisas de Deus, mostrando-nos sempre dóceis a todo toque de graça que nos levará à prática da perfeição. Concluindo, em todos os passos que dermos em direção ao céu, a Santíssima Virgem Maria nos levará pela mão, amparando-nos com a sua força e levando-nos, se por fraqueza viermos a cair. Oração. Jesus Cristo, sabedoria encarnada, aprouve a vós depender de Maria na infância.
Fazei que aprendamos também viver nesta dependência de pequeninos filhos e amorosos escravos de tão celeste Rainha. Senhor, queremos ir a vós por Maria, dai-nos esta graça. Amém. Jaculatória para este dia, oferecei-nos a Jesus, ó Maria.